Agora a gente vai estudar o artigo 208 da Constituição Federal. Aqui diz o seguinte, ó, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Então, lembrando, quando a gente estudou o artigo 205, a gente viu que era dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o dever do Estado. Então, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Inciso 1, educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, vamos lá. Você viu que eu trouxe aqui uma informação paralela, a LDB. Aqui fala educação básica. Então, para que você não confunda, estou relembrando para vocês aquilo que eu já apresentei. O que é educação básica? A educação escolar como um todo é dividida em 2 grandes grupos, educação básica e educação superior. A educação básica é formada aí pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vou colocar aqui no quadro para a gente ficar com essa informação fixada, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, educação escolar, dividida em educação básica e educação superior. Ok? Dentro da educação básica, eu tenho 3 partes. Quais são essas partes? Aí ele comenta aqui, ó, infantil, fundamental e médio. Então, eu tenho educação infantil, fundamental e médio. Tá bom? Então, cuidado aí, porque várias vezes vai aparecer essas informações. E você precisa ficar ciente aí dessa divisão. Então, a educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior. A educação básica se divide em 3 partes: educação infantil, fundamental e médio. Perfeito? Aí ele coloca aqui, inciso 2, ó, é dever do Estado, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, quando a Constituição foi feita em 88, 1988, o ensino médio era praticamente o nível superior atualmente. Atualmente você tem um grande número de pessoas com nível superior, graças à acessibilidade. E aqui, na Constituição de 88, o foco principal era progressiva universalização do ensino médio gratuito. Ah, significa que todo mundo já tem ensino médio? Não, não significa. Mas, desde 88 era um objetivo. Tanto que ele coloca aqui, ó, assegura inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Tá bom? Então, em conjunto, você deve ler esses 2 dispositivos. Ainda em relação a esses 2 dispositivos, eu trouxe para vocês aqui os parágrafos do artigo 208. Olha o que ele diz aqui no parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Qual que é o ensino obrigatório e gratuito? Vocês lembram? Educação básica obrigatória. O que é educação básica? Infantil, fundamental e médio. Então, ó, o acesso ao ensino obrigatório, qual que é o ensino obrigatório? Educação básica. E gratuito é direito público subjetivo. Então, o que é um direito público subjetivo? É um direito que você pode exigir do Estado que ele cumpra. Exemplo, você está com seu filho, de 4 anos. Você precisa colocar ele na creche. Você vai lá, procura uma creche, não tem vaga. Procura a segunda creche, não tem vaga. Procura outra creche, não tem vaga. O que você vai fazer? Você tem a opção da creche particular. Mas você, naquele momento, não dispõe dos recursos para pagar uma mensalidade de creche particular. Então, você pode procurar a Defensoria Pública ou, de repente, um atendimento da Universidade Federal, que possui o curso de Direito, para pleitear o direito à educação do seu filho através da inclusão dele na creche pública, tá bom? Então, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Você pode exigir que o Estado cumpra. Caso não exista vaga na creche pública, o Estado vai pagar para você uma creche particular, tá bom? Isso serve tanto para a creche, quanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio. Porque o acesso ao ensino obrigatório
e gratuito é um direito público subjetivo. Ok? E se você relembrar aqui, a progressiva universalização do ensino médio gratuito, o que ele quer dizer com isso? Que caso não haja vaga, o Estado é obrigado a pagar uma mensalidade numa escola particular ou numa creche particular. Só que é muito mais interessante o Estado construir uma escola do que ficar pagando mensalidade. É isso que ele está passando nessa informação. É isso que ele está passando nessa informação. Se a gente for analisar matematicamente, talvez essa informação não seja verdadeira. Só que o foco da Constituição não é ser uma matemática exata, é atender a várias funções da Constituição, tá bom? Beleza. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, o juiz vai falar assim, arranje uma vaga para determinada pessoa em determinada instituição de ensino público. Caso o prefeito, o governador não encontre essa vaga e não pague a mensalidade em uma escola particular, essa autoridade competente, o prefeito ou o secretário, ou governador ou secretário estadual, será responsabilizado. Tá bom? Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Então, você viu que eu coloquei aqui no quadro. Por que eu coloquei aqui no quadro? Porque, esse recenseamento, essa obrigação aqui está direcionada para que parte? Para o ensino fundamental. Então, cuidado aí de você generalizar e colocar como educação básica. É só para o ensino fundamental. Ele pode fazer também, tanto na educação infantil quanto no ensino médio? Pode, não tem problema. Mas aqui, a Constituição está colocando especificamente para o ensino fundamental. Por que eu preciso saber disso, professor? Porque as questões geralmente chegam de acordo com a Constituição. E se você não prestar atenção nesses detalhes, você vai escorregar, tá bom? Então, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Beleza? Então, vamos lá testar o nosso conhecimento? A questão diz o seguinte, diz a Constituição Federal Brasileira que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo. Isso significa dizer que, letra A, qualquer cidadão pode constranger judicialmente o Estado para exercer o direito à educação escolar? O que a gente visualizou? O que é um direito público subjetivo? É que você pode acionar o judiciário para que o Estado, o município ou o Estado como um todo, falando como instituição geral, cumpra o seu dever. Qual que é o dever? Vou voltar aqui para vocês. Educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 anos aos 17 anos de idade. Beleza? E não se esqueça, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Falando em acesso, se você lembrar lá dos princípios da educação, o primeiro princípio da educação é acesso e permanência na escola. Tá bom? Beleza. Então aqui, portanto, a alternativa A está correta. Tá bom? Letra B. Esse direito não é objetivo, portanto, pode ser assegurado ou não. Aqui está o erro. Pode ser assegurado ou não. Ele é sim assegurado. Se você pede socorro ao judiciário para que seja realizado a matrícula do seu filho, vai ser realizada a matrícula do seu filho. O Estado não pode alegar falta de dinheiro ou falta de estrutura para cumprir com a sua obrigação, tá bom? Letra C. O direito à educação depende da interpretação subjetiva das autoridades do Executivo e do Judiciário. Não é uma interpretação subjetiva. O que a gente visualizou aqui? Educação básica obrigatória e gratuita. Então não tem interpretação. É necessário que o Estado cumpra o seu dever, tá bom? Letra D. O direito à educação escolar depende de normas regulamentadoras para que possa ser exercido pelo cidadão. Não depende. Quando você estuda as normas constitucionais, norma de eficácia plena, contida e limitada, quando eu dependo de uma norma regulamentadora, isso é conhecido como uma norma constitucional limitada.
Ou seja, eu preciso dessa norma regulamentadora para poder oficialmente exercer o meu direito. Quando eu não dependo de norma regulamentadora para exercer o meu direito, isso é uma norma constitucional plena, tá bom? Então, portanto, aqui é uma norma constitucional de eficácia plena, tá bom? Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, portanto, a letra D está errada. Letra A, então, ficou como alternativa correta. Beleza? Então, vamos lá para mais uma questão. Olha o que diz aqui, ó. Considerando as disposições da Constituição quanto à matéria da educação, julgue os itens subsequentes. A Constituição dispõe que é um direito público subjetivo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, sendo que sua oferta irregular ou não oferecimento pelo poder público é responsabilidade da autoridade competente. Basicamente, a gente juntou o parágrafo 1º com o parágrafo 2º, em relação à informação que foi apresentada lá no inciso 1, no inciso 1 do artigo 208. Então, aqui, a educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17, é um direito público subjetivo. E o não oferecimento ou sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. Perfeito? Então, esse texto aqui juntou 3 informações ali para vocês e está corretinho. Tá bom? Avançando agora ainda mais no 208, vamos lá para o inciso 3º. Vou reler o caput do 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Tá bom? Então, muito cuidado em concurso com essas palavras, preferencialmente, obrigatoriamente. Então, quando a gente visualizou o oferecimento da educação básica, a gente visualizou que ele é obrigatório e gratuito. Agora aqui, o atendimento educacional especializado, ele preferencialmente será na rede regular de ensino. Não significa que obrigatoriamente será na rede regular de ensino, mas preferencialmente na rede regular de ensino. É aquilo que a gente visualizou no inciso 2º, que será dada prioridade para o crescimento do ensino médio. Vamos lá dar uma olhada no inciso 2? Progressiva universalização do ensino médio gratuito. O que significa isso? Progressiva universalização do ensino médio gratuito. O Estado pode, em vez de oferecer mais vagas no ensino médio, pagar a mensalidade para os alunos do ensino médio em escola particular. Só que a Constituição fala que o Estado deve assumir essa responsabilidade para si. Por isso que ele coloca progressiva universalização. Ou seja, o Estado deve construir mais escolas para que tenha mais escolas de ensino médio. E não simplesmente pagar esta mensalidade aí, tá bom? E aqui no inciso 3º ele fala atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ou na rede regular de ensino da educação infantil, ou da educação fundamental, ou do ensino médio aqui, tá bom? Inciso 4º, educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Então, a educação infantil é uma parte da educação básica. Então, aqui que a gente está descobrindo, qual que é a idade limite para ficar na educação infantil? Até 5 anos de idade. Beleza? Qual que é a idade mínima obrigatória? 4 anos. Então, dos 4 aos 17. Essa é a idade do oferecimento obrigatório e gratuito. E o limite para ficar na educação infantil, até 5 anos de idade. Beleza? Avançando, inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Opa, a gente já falou sobre pesquisa e ensino. Em que momento a gente já falou de pesquisa e ensino? Lembra do tripé? Ensino, pesquisa e extensão? Então, ensino, pesquisa nos lembra o quê? Universidade, nos lembra Instituto Federal. Universidade é o quê? Educação superior. Então, aqui ele está falando de educação superior. Acesso aos níveis mais elevados do ensino.
Por isso, educação superior, aos mais elevados de ensino. Dentro da educação superior, eu tenho a graduação e a pós-graduação. Dentro da pós-graduação, eu tenho a lato sensu e a stricto sensu. Dentro do stricto sensu, eu tenho o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Tá bom? Beleza? Então, ficou tranquilo aqui? Aqui ele está falando da educação superior. Muito importante, ó, segundo a capacidade de cada um. Então, significa, o que ele está falando aqui? Ó? Não vai ter vaga para todo mundo, segundo a capacidade de cada um. Beleza? Conseguiram visualizar a existência aí de um processo de seleção para você ingressar na educação superior? Tá bom? Inciso 6º. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Então, aqui é uma opção, ó. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Então, dependendo da estrutura familiar, o educando não vai ter condição de estudar durante a manhã ou durante a tarde. Por quê? Porque ele vai estar trabalhando. E aí, naturalmente, ele vai ter que realizar aí o ensino no período noturno. Tá bom? Então, oferecer o ensino no período noturno não é um favor. Ainda assim, é um dever do Estado. Como a gente coloca aqui, ó, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia. Então, o Estado tem um dever e você tem uma garantia, tá bom? Oferta de ensino noturno regular, beleza? Então, vamos lá testar o nosso conhecimento? Então, aqui nós temos, ó, a educação é um direito de todos, de acordo com o artigo 205 da Constituição Federal. Portanto, em relação à educação especial, é correto afirmar que a escola deve oferecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na residência do aluno. Não, né? Preferencialmente, a gente visualizou que aparece essa palavrinha no texto da Constituição, mas não é na residência do aluno, tá bom? B. A escola deve oferecer atendimento educacional especializado em outro ambiente que não seja dentro do ambiente escolar. Também a gente não visualizou isso. Na verdade, a gente visualizou que ele coloca assim, preferencialmente na rede regular de ensino. Ele está tentando fazer a integração. A integração não é criar ambientes separados dentro da mesma instituição, mas sim integrar as pessoas dentro do mesmo ambiente, tá bom? Letra C. A escola deve oferecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, portanto, a letra C está igualzinho o texto da Constituição, tá bom? Letra D. A escola pode oferecer atendimento educacional especializado quando possível. Não é quando possível. A escola deve oferecer atendimento educacional especializado. O preferencialmente é na rede regular de ensino, tá bom? Não é quando possível. Por que não é quando possível? Porque a educação é um direito público subjetivo. Você pode, né, exigir aí a existência de educação básica obrigatória e gratuita, tá bom? Então, portanto, a alternativa correta, a letra C de casa. Avançando mais um pouco, artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 7º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A gente já conversou sobre esse dispositivo aqui, quando a gente estudou o princípio do inciso 1 do artigo 206, que é princípio de igualdade de acesso e permanência na educação. O que a gente visualizou aqui? Ó? É dever do Estado, atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, fundamental e média. Por meio de programas suplementares. Então, não basta garantir a inscrição do educando. Eu tenho que fornecer programas suplementares, material didático escolar. Não é todo mundo que tem dinheiro para fazer a compra dos materiais escolares, para chegar à escola. Então, por isso que existem os meios de transporte público liberados aí para que
o aluno possa ingressar e chegar ao seu destino escolar. Lembrando aqui, fazendo um complemento, quando a gente estudou o artigo 6º da Constituição, a gente visualizou que o transporte inicialmente não era um direito social. E aí foi incluído depois, através de uma emenda constitucional, o transporte como um direito social, tá bom? Alimentação e assistência à saúde. Lembrando que alimentação também, né? Alimentação, transporte e moradia foram direitos sociais incluídos posteriormente ao texto original da Constituição. E avançando mais um pouco, trouxe aqui para você o artigo 212 da Constituição, que ainda está dentro do tópico da educação, que fala o seguinte, ó, os programas suplementares, que são esses aqui, ó, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7º, ó, assistência à saúde e alimentação, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Tá bom? Então é isso que ele está mencionando. Vou colocar aqui só para ilustrar para vocês. Eu tenho a lei orçamentária anual. Dentro da lei orçamentária anual eu tenho 3 divisões, que é o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Ok? Dentro dessa Seguridade Social eu tenho uma subdivisão, que é a saúde, previdência e assistência social. E aqui é previdência social. Tá bom? Então, dentro da lei orçamentária anual, eu tenho 3 orçamentos. E ele está falando o seguinte, ó. Os programas de alimentação e assistência à saúde serão financiados por contribuições sociais. As contribuições sociais, elas vão aparecer aqui nesse orçamento. Contribuições sociais, tá bom? E aí ele coloca, e recursos orçamentários. O que ele está falando? Que a princípio será financiado por este orçamento, mas depois, como ele coloca, e os recursos orçamentários, significa que também pode ser financiado por este orçamento, tá bom? Então, pode ser destinado uma parte dos recursos para este conjunto aí da Seguridade Social, beleza? Então, vamos lá testar o nosso conhecimento. Olha o que diz a questão aqui, ó. Conforme a Constituição Federal, o artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante, dentre outros, a garantia de. Então, lembrando, o Estado tem um dever e também o próprio artigo 208 já vai relacionar quais as garantias do cidadão. Por isso que é um direito público subjetivo. Letra A. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a aprovação em exames vestibulares e avaliação do histórico escolar de ensino médio. É isso que a gente visualiza no texto da Constituição? Não, não é isso que a gente visualiza, né? Segundo a capacidade de cada um, tá bom? B. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ok, é o que a gente visualizou. E aí, lembrando que eu apresentei para vocês o 212, que fala que a alimentação e assistência à saúde será financiada por contribuições sociais que estão dentro desse orçamento ou também por recursos orçamentários, que pode vir do orçamento fiscal. Letra C. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 16 anos de idade. É 16? É 17 anos. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, a idade está errada. Letra D. Educação infantil obrigatória em creche e pré-escola. As crianças até 6 anos de idade, com nível escolar fundamental, para que a alfabetização ocorra até o 2º ano do ensino fundamental. A gente visualizou que não é até 6 anos de idade, é até 5 anos de idade aqui na educação infantil. Portanto, está errado. Letra E. Progressiva universalização dos ensinos médio e superior gratuitos, de maneira a assegurar o acesso dos estudantes ao mercado de trabalho e ao desenvolvimento ecológico do país. Progressiva universalização do ensino médio, superior não, tá bom?
ensino médio. Então, portanto, letra E está errada e a alternativa correta fica a letra D de dado. Ok? Então, com essa questão, nós encerramos o estudo aí do artigo 208.